Saudação de graça e paz da parte do Altíssimo. Nosso tema de hoje é: morar junto é fornicação? Esse é o nosso quadro Nada Além das Escrituras. Amém. Esse tema relacionado à palavra fornicação é um assunto polêmico até os dias de hoje. E antes de ministrar sobre esse tema, eu quero reverenciar a todos os ministros do Evangelho, com meu carinho, com meu respeito, e vim para pregar o Evangelho segundo a Cristo, como assim convém. Amém? A palavra fornicação vem do latim, oriunda da prostituição. Na antiga Roma, existiam muitas construções públicas em formato de um arco, as quais eram chamadas de fornix ou fornice. Por sua vez, embaixo daqueles arcos, as prostitutas romanas se exibiam, como também praticavam as relações sexuais com seus clientes. Essa prática ficou conhecida como fornicare, ou seja, manter relações sexuais com prostitutas embaixo do fornix. Esse ato de prostituição deu origem à palavra fornicação. Como o Novo Testamento foi escrito no grego, a palavra fornicação trata-se da palavra porneia, a qual no dicionário grego é relativa a relações ilícitas, prostituição e adultério. As relações ilícitas estão classificadas no livro de Levítico, do capítulo 18, verso 6 até o verso 18. Como também as uniões abomináveis, a qual está no verso 20, 22 e 23. A prostituição, segundo a Bíblia, trata da relação sexual por um preço, segundo o que está escrito em Ezequiel, capítulo 16 e verso 33. A todas as meretrizes dão paga, mas tu dás presentes a todos os teus amantes, e lhes dás presentes para que venham a ti e de todas as partes pelas tuas prostituições. Como também a relação sexual fora do matrimônio. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Por sua vez, o adultério trata-se da infidelidade matrimonial, e no Velho Testamento, os quais caíam nesse ato eram dignos de morte. Levítico, capítulo 20, verso 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. No Novo Testamento, ainda que não cometa o ato, a ardente cobiça torna-se um adultério. Mateus capítulo 5, verso 27 e 28. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E não para por aí, segue-se mais outro ato considerado adultério. Mateus capítulo 19, do seu verso 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Até aqui esse ponto do nosso estudo, creio que já é o suficiente para aguardarmos o verdadeiro conceito da palavra fornicação, a qual é prostituição. Mas seguiremos adiante. O conceito de alguém julgar um casal que mora junto como um ato de fornicação não testifica com a Bíblia. Veja 1 Coríntios, capítulo 7, verso 2. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma o seu próprio marido. Veja que ao homem ter a sua própria mulher,
e a mulher o seu próprio marido, isso contraria a prostituição. Então, de maneira alguma, podemos classificar essa união como um pecado de fornicação. Para julgarmos uma união como fornicação, convém que a mesma esteja classificada nas escritas de Levítico 18, do verso 6 até o verso 18, como no seu verso 20, 22 e 23. Como também a união de pessoas que repudiaram o seu cônjuge, não sendo por prostituição, como está escrito em Mateus 19, do verso 9, pois se tratará de um adultério. Também é ilícito uma união como uma prostituta, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 15 e 16. Fora essas relações ilícitas, a união de um homem e de uma mulher, cumpre-se a lei matrimonial, constituída em Gênesis, do capítulo 2, do verso 24, e mantida em Mateus 19, do verso 5. Siga. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Mateus capítulo 19, versículo 5. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Por sua vez, uniões semelhante a essa é divinamente ortogada como uma só carne, ou seja, um casamento. Ao considerar essa união de duas pessoas livres como fornicação, é o mesmo que assegurar que Deus é um ministro do pecado. Afinal de contas, o casamento é ortogado pelos homens ou por Deus? Certamente que por Deus, como está escrito em Mateus 19, do verso 6. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que ajuntou Deus, não separe o homem. Havendo quem defenda que o casamento depende da bênção do homem para ser válido, fica o questionamento. No Velho Testamento, qual dos profetas casou alguém? Qual dos sacerdotes casou alguém? Qual dos juízes casou alguém? No Novo Testamento, qual dos apóstolos casou alguém? Qual dos ministros casou alguém? Pois, na verdade, homem nenhum casa alguém. Os noivos se casam e os pais dão em casamento. Por sua vez, Deus não impõe uma cerimônia nem uma festa para considerar o casal que se une como casados. Veja o casamento de Isaac e de Rebeca. Gênesis, capítulo 24, o verso 67. Trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim, Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. O que eu quero dizer que não é lícito fazer uma cerimônia ou uma festa de casamento? Não, meus queridos, nada disso. Por sinal, eu gosto e participo de cerimônias e festas de casamentos quando sou convidado. Sendo da vontade dos noivos, ministro uma palavra aos corações dos mesmos diante dos seus convidados. Porém, o que eu quero dizer é que as festas, elas são costume, tanto dos noivos, como também dos pais dos noivos. Veja em Juízes, do capítulo 14, o verso 10, o casamento de Sansão. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Segue agora o casamento de Jacó. Gênesis, capítulo 29, verso 21 e 22. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. Por sua vez, muitos acreditam que o casamento só é válido após o registro civil. Ao contrário, trata-se de uma fornicação. Os que argumentam essa tese
os mesmos não têm respaldo bíblico. Alguns tentam até usar a palavra de Romanos, capítulo 13, do verso 1. Conferimos. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Sustentar uma tese por meio dessa escrita é o mesmo que dar um tiro no próprio pé, pois a Constituição Republicana Federativa do Brasil não tem o ato de alguém morar junto sem um registro civil como um crime. Ao contrário, o artigo 1723 do Código Civil ampara essa união, reconhecendo-a como união estável, assegurando direitos e deveres de ambas partes. A pouca formalidade da união desse casal ao poder público, isso resulta em uma união estável, enquanto a completa formalidade gera o registro de casamento e assim dando o direito da certidão de casamento. O que eu quero dizer com tudo isso? Que eu sou contra o casamento religioso ou contra o casamento civil? Nada disso, meu amigo. Eu apenas trouxe a clareza ao assunto porque não é justo nós julgarmos como fornicador uma pessoa que não é. Alguém desconsiderar esse conceito que foi ministrado, não tendo ele argumento bíblico, a Bíblia o tratará como soberbo, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 4, do seu verso 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Ficaremos por aqui. Eu deixo o meu forte abraço. Força total em Cristo Jesus.